Sua manhã de sábado já começa animada. Assista agora o programa Disse Jesus. Mas antes de assistir, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Ative o sino das notificações e compartilhe com todos. Fique agora com a companhia do pastor Jeová de Aquino. Olá, bom dia. Este é o seu programa Disse Jesus TV. Estamos hoje aqui para trazer muitas novidades e principalmente a palavra de Deus. O programa Disse Jesus é uma realização da nossa Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Vamos rapidinho à nossa vinheta e a gente volta logo mais. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Muito bem, e agora vamos com o Ministério Ebenezer de Louvor. Jesus é o título dessa canção. Vai falar muito ao seu coração e eu gostaria que você também divulgasse, compartilhasse o nosso programa Disse Jesus TV, que sempre é aqui divulgado nesse canal que você sempre está participando, e coisas boas a gente tem que anunciar também, né, pessoal? Então vamos lá, anuncia este programa Disse Jesus para os seus amigos, parentes, para todas as pessoas. Mas agora vamos com o Ministério Ebenezer de Louvor. Todo tempo adorarei a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou. Aquele que era, que é e há de vir, e com seu sangue comprou para Deus tribos e línguas, povos e nações. Digno és de receber honra, glória, força e poder. Jesus,
Chegamos ao momento da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Quantas das vezes você já ouviu a palavra e essa palavra trouxe benefícios para a sua vida espiritual? Eu tenho certeza que hoje acontecerá o mesmo na sua vida e na sua família também. Pastor Nilverton, lá da Bahia, esteve conosco aqui pregando no grande culto da Vitória. E esta palavra falou muito ao nosso coração. Ouça e seja edificado pela palavra de Deus. Vai comigo em João capítulo 7, versículo de número 37. Diz assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Eu estive orando, buscando o coração de Deus para saber o que eu estaria compartilhando com vocês nesta noite. E o Espírito de Deus colocou esse texto no meu coração, aonde Jesus ele está fazendo um convite. Um convite. E esse convite que Jesus está fazendo, ele me faz entender que a condição para nós bebermos da água que ele estava para dar, estava justamente relacionado à sede. Tanto que Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Esse é o convite de Jesus. Naquele contexto, o convite de Jesus para que as pessoas pudessem beber estava relacionado à sede que eles teriam pela presença de Deus. E o Espírito de Deus deixou bem claro para mim que a condição para que eu possa beber da presença do Senhor, a condição que você precisa ter para beber da presença do Senhor está ligado à sede que você tem por Ele. Está ligado à sede que eu tenho por Ele. Você vai ver que em Jeremias capítulo 29, versículo de número 13, o profeta vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Observe que a condição para Deus se deixar ser achado está ligado justamente a uma busca. Que busca é essa, pastor? A busca de todo o coração. Não é metade do coração, é todo o coração. E para que de fato haja uma busca de todo o coração, é necessário que haja sede. Se não houver sede, não haverá busca de todo o coração. Você já viu que quando uma pessoa está com muita sede, você já reparou que o coração dela está buscando o tempo todo a beber uma água para saciar a sua sede? Então é fundamental que eu venha ter sede, e dentro dessa sede eu venha buscar a Deus de todo o meu coração. O resultado disso vai ser Deus se deixar ser achado por nós. E Deus só se deixará ser achado por nós quando existir uma busca de todo o meu coração. Irmãos, eu tenho aprendido que Deus ele é atraído pela fome. Deus ele é atraído pela sede do seu povo. Aonde há fome, aonde há sede pela presença de Deus, ali há uma manifestação gloriosa da sua presença. É bem verdade de que em toda a história da humanidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento,
sempre existiu duas classes de pessoas. Sempre existiu dois grupos de pessoas. Quais são esses grupos, pastor? O grupo daqueles que tinham fome e sede pela presença de Deus, e o grupo daqueles que não tinham fome e nem sede pela presença de Deus. Isso é uma grande verdade. Você vai perceber que na festa de Pentecostes, ali existia aproximadamente umas 500 mil pessoas presentes naquela festa. É uma festa anual em Jerusalém, Pentecostes. Pessoas de várias partes do mundo correm para Jerusalém para celebrarem esta festa. Então tinha ali aproximadamente umas 500 mil pessoas celebrando a festa de Pentecostes. Mas o interessante de tudo isso é que o Espírito Santo só caiu sobre 120 pessoas. Porque não caiu sobre todos que estavam presentes. Existem dois grupos de pessoas: as que têm sede e fome, e as que não têm sede e as que não têm fome. O Espírito Santo caiu sobre 120 pessoas. Por que não caiu sobre as outras pessoas? A diferença estava em os 120 estarem trancados no cenáculo por um período de 10 dias. Fazendo o quê, pastor? Buscando, desejando, anelando a promessa do Pai que estava para ser liberada. Eles não estavam se distraindo, eles não estavam se entretendo, eles estavam buscando a presença de Deus em oração. O resultado disso foi o Espírito de Deus cair sobre os 120. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falasse. Observe uma coisa: qualquer pessoa que verdadeiramente passou a conhecer ao Senhor, ela não consegue mais controlar o desejo de conhecê-lo ainda mais. Não consegue. Se você já teve um encontro com Cristo e tem conhecido a Cristo, tem conhecido a presença de Deus, eu tenho absoluta certeza que você não consegue mais controlar esse desejo que queima dentro do seu coração de querer conhecê-lo ainda mais. O que é que te motiva a você se levantar todas as manhãs? Sabe o que é que me motiva a me levantar todas as manhãs? Com a minha mente e o meu coração inclinado a buscar a presença de Deus, é a paixão que eu tenho por Ele, é a fome que eu tenho por Ele, é a sede que eu tenho cada vez mais da presença dEle. É isso que me motiva a eu me levantar todas as manhãs. Que sem a presença de Deus nós estamos destinados ao fracasso. Sem a presença de Deus nós estamos destinados à derrota. Sem a presença de Deus, nós estamos destinados à vergonha. Eu preciso da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus. Sabe por quê? Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada poderemos realizar. Quando eu paro para refletir de onde Ele me tirou e de onde Ele me resgatou, eu passo a reconhecer a minha incapacidade como ser humano e admito a minha absoluta necessidade e dependência que eu tenho da presença de Deus. Quando eu passo a ler a Bíblia, eu passo a observar que existiram várias pessoas, tanto homens como mulheres, que eram famintos e sedentos pela presença de Deus. O que dizer de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si?
O que dizer de Abraão, chamado de amigo de Deus? O que dizer de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, buscando a face do Senhor? O que dizer Maria? O que dizer de Maria que prostrada aos pés de Jesus, enquanto Marta estava agitada, ela prostrada, ouvindo a voz do seu amado? Quantos e quantos? Diante de tantos personagens bíblicos apaixonados e sedentos pela presença de Deus, eu queria destacar apenas 3. O primeiro personagem bíblico que eu queria destacar era Davi. No livro de Salmo 132, o versículo 3 ao versículo 5, o salmista vai dizer assim: não voltarei para minha casa, não me deitarei na minha cama, não dormirei nem fecharei os meus olhos, não vou cochilar enquanto não encontrar um lugar apropriado para a arca do Senhor e construir uma habitação para o poderoso de Israel. Você faz ideia do que o salmista está dizendo? Ele estava dizendo que ele não ia cochilar. Ele estava dizendo que ele não iria dormir. Ele estava dizendo que ele não iria deitar na cama dele enquanto não construísse um ambiente para que a arca pudesse estar. E a arca, profeticamente, nós sabemos que nos fala da presença de Deus. Aonde estava a arca, estava a presença. E ele está dizendo aqui nesse salmo que ele não iria dormir enquanto não construísse um lugar para a habitação de Deus. E nós sabemos que Davi, ele era um homem apaixonado e sedento pela presença do Senhor. Davi era quem a palavra do Senhor chama de um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que tinha um grande zelo em buscar a presença de Deus, não somente buscar, mas também em permanecer nessa presença. O segundo homem, faminto e sedento pela presença de Deus, era Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo de número 15, vai dizer assim: se a tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar. Deus lançou uma proposta para Moisés: Moisés, vou enviar os meus anjos adiante de ti. Ele vai destruir os seus inimigos e adversários e vou te dar a terra que emana leite e mel. Mas tem uma coisa, Moisés: a minha presença não irá contigo, porque esse povo é de dura cerviz. Quando Moisés ouviu aquilo, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar. Desde o dia que Moisés teve a experiência com a presença de Deus no Monte Sinai, de dentro do fogo, Deus falando com ele, Moisés não conseguiu mais viver sem a presença do Senhor. Moisés não dava um passo sequer sem antes consultar a sua presença. Os ouvidos de Deus estavam sempre abertos ao clamor de Moisés. Você irá perceber que o nível de intimidade de Moisés para com Deus era algo muito profundo. Muito profundo. E essa intimidade, ela foi construída através de uma busca diária. Intimidade não se constrói de domingo a domingo, de mês a mês. A intimidade se constrói de forma diária. Deus não precisa de mim, irmão. Eu que preciso dele. Eu sem Deus não sou nada. E Deus sem mim continua sendo Deus. Eu preciso dele. Você precisa dele. Você entende isso? E a terceira pessoa, e aqui eu vou concluir, é Paulo.
Filipenses capítulo 3, versículo 8 e versículo 10. Diz assim: todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que eu quero, olha o que Paulo diz, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O que eu quero é conhecer, diga-se comigo, conhecer. Diga mais uma vez, conhecer. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: Paulo queria conhecer. Conhecer o que, pastor? A Cristo. Conhecer a presença do Messias. No texto original da Bíblia, existem 3 palavras que descrevem a ação do conhecer. 3. A primeira palavra que descreve a ação do conhecer é a palavra gnosis. Essa palavra gnosis vem de um vocabulário grego que se refere ao conhecimento informativo, mental, teórico, científico, gnosis. A segunda palavra que descreve a ação do conhecer é a palavra epignosis. Essa palavra epignosis vem de uma palavra grega que se refere ao conhecimento experimental, ou conhecimento adquirido pela prática ou experiência. No âmbito pessoal, esse termo refere-se a ter intimidade com outro indivíduo ou conhecer a outra pessoa intimamente, epignosis. E a terceira palavra é a palavra iada, que vem de um termo hebraico que nos dá a ideia de um conhecimento profundo. Um conhecimento profundo, conhecer alguém na sua intimidade. O que é que Deus está querendo de mim e de você? Diante desse conhecimento. Está claro aqui para nós que a vontade de Deus não é que nós tenhamos apenas o conhecimento gnosis, mental, informativo, teórico, científico. Não. Deus está querendo que nós tenhamos o conhecimento epignosis, iada, experiência na prática, conhecimento profundo, experimentar a presença dele. Ei, Paulo orava noite e dia, em busca de um conhecimento mais profundo da pessoa bendita de Cristo. A oração dele era: Senhor, me mostra qual é a altura, me mostra qual é a profundidade, qual é a largura e qual é o comprimento. Olha o nível de oração que Paulo exercia de forma diária. Você vai ver em Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante, ele falando para a igreja de Éfeso: muito eu tenho ouvido falar do amor de vocês, da fé que vocês têm exercido. Eu não paro de render graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, noite e dia. E faço menção de vós nas minhas orações sem cessar, para que Deus derrame sobre vós o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. No pleno, um conhecimento pleno de Cristo. Qual é a altura? Qual é a profundidade? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Eu quero conhecer a Cristo. Epignosis, iada, experiência na prática, o conhecimento profundo de quem Ele é. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantos livros você já leu, quantos diplomas você já conquistou, não importa se você vem para culto domingo após domingo, culto após culto. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: você conhece a presença de Deus? Você conhece a presença de Deus?
Eu vim de Salvador somente para dizer isso para você nesta noite. Você conhece a presença de Deus? Pastor, eu leio a Bíblia. Leia, é bom. Pastor, não perca um culto. Venha, tem que fazer isso mesmo. Não podemos deixar de congregar. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu conquisto isso e conquisto aquilo. Mas a pergunta que eu estou fazendo a você é: você conhece a presença de Deus? Pastor, já fiz milhares de campanhas. Eu pergunto a você: você conhece a presença de Deus? Você sabe quem Ele é? Os discípulos pensavam que conheciam a Deus. Jesus pergunta para os discípulos: o que é que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Senhor, estão dizendo que o Senhor é algum dos profetas. Estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Estão dizendo que o Senhor é Elias. Estão dizendo que o Senhor é João Batista. O povo de Cesareia de Filipos não sabia quem era Jesus. Mas os discípulos caminhavam com Jesus, dormiam, acordavam, comiam, se alimentavam. Viam os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Viam as curas. Caminhando lado a lado com o Messias. E Jesus pergunta a eles: e vocês? Quem eu sou para vocês? Hein, Tiago, quem eu sou? Não teve resposta. Judas, quem eu sou? Não teve resposta. Tomé, quem eu sou? Não soube responder. Filipe, Mateus, Bartolomeu, quem eu sou? Não souberam responder. Apenas um respondeu. Simão, filho de Jonas, se apresentou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E Deus olhou para ele e disse: bem-aventurado, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou quem eu sou, mas meu Pai que está nos céus. Mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne e sangue. Gnosis, carne, sangue. Epignosis, iada, revelação de quem Ele é. Diante de tudo isso que eu compartilhei com vocês nesta noite, eu tenho aprendido que a única condição que você, que eu, que nós podemos ter de conhecer a presença de Deus não é nenhuma outra, a não ser por intermédio da oração. O que é oração, pastor? Diálogo entre duas pessoas. Diálogo entre duas pessoas. Então, se eu quero conhecer a presença de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Orar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, uma certa vez ele disse: se somos fracos em orar, seremos fracos em tudo. Seremos fracos em tudo. Você pode fazer mais do que orar depois que você orou, mas você não pode fazer mais do que orar até que você tenha orado. Se eu quero a presença de Deus, eu preciso orar. A oração jamais deveria ser um fardo para mim, jamais deveria ser um fardo para você. A oração não pode ser uma obrigação que precisa ser realizada, mas um prazer a ser desfrutado. Até porque a oração nos levará a um nível de contemplação da beleza da face do Senhor. É a oração. É a oração que vai fazer com que Deus se revele a nós. Algo que eu tenho aprendido com George Miller, um herói da fé, é que não é suficiente começarmos a orar. Não é suficiente. Até porque existem muitas pessoas que até começam a orar, mas param no meio do caminho. Você tem que insistir, persistir, confiar, perseverar.
Até que a revelação da face de Deus venha, irmão. Não pare, insista, começou, continue. Vá até o fim. Assim como o trabalho do advogado é advogar, assim como o trabalho dos professores é ensinar, assim como o trabalho do pastor é pastorear, o trabalho de todo cristão é orar. Orar. Eu preciso orar. Você precisa orar, nós precisamos orar. Uma certa vez, George Whitefield disse: dias, semanas inteiros, passei deitado, prostrado no chão, em oração silenciosa e vocal, buscando a presença de Deus. E eu vim aqui hoje, nesta noite, para compartilhar o que Deus compartilhou com o meu coração. Aonde muitos, diante dessa pandemia, diante desse vírus, diante dessa tecnologia, diante de tudo isso, os crentes estão se esfriando. Os crentes estão perdendo o vigor. Os crentes estão perdendo a paixão por Deus, pela presença de Deus. Os crentes estão se tornando mecânicos. A vida cristã para alguns está se tornando um fardo. Os corações estão vazios da presença de Deus. Diante de tudo que tem acontecido, eu tenho visto isso no meio do povo de Deus. A perda da paixão pela presença do Senhor. E eu tenho absoluta certeza que tem pessoas que estão aqui e precisam restaurar com urgência o que você perdeu. Precisa restaurar com urgência o frescor da presença do Espírito de Deus. Não chora mais na presença do Senhor. Já faz quanto tempo que você não ora em outras línguas? Já faz quanto tempo? Já faz quanto tempo que você não desfruta de um toque profundo no seu íntimo? O Espírito de Deus deixou bem claro para mim, deixou bastante esclarecido para mim: meu filho, as propostas dessa vida, até mesmo boas, que não são pecados, têm feito com que muitos tenham se distanciado da minha presença. No ano de 2022 será diferente. Não vai ser como no ano de 2021, que você se arrastou até chegar ao final deste ano. Só Deus e você sabe como foi que você conseguiu chegar ao final do ano de 2021. Mas hoje você está aqui, neste lugar, nesta casa, nesta noite, ouvindo esta palavra. E Deus está buscando homens e mulheres que desejam ser amigos dele. Amigos dele. Fique de pé no seu lugar. Veja os destaques da programação da Batista Ebenezer. Agora no Ebenezer News. Vamos lá? Bom demais começar o sábado assistindo um programa que só tem boas notícias. Por isso, não perca o programa Disse Jesus, que tem como objetivo trazer para você uma palavra de vida, de fé, de esperança e de encorajamento espiritual.
onde às 8 horas da manhã o pastor Jeová de Aquino te espera para ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Inclusive tem louvor, oração e o Giro Ebenezer, onde você fica sabendo de tudo que acontece aqui na nossa igreja. Assista pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso app e fique à vontade para assistir como e onde quiser. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o programa que sempre é feito com muito amor e carinho para você. Você quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Igreja Batista Ebenezer? Então, baixe o nosso app, cadastre-se e fique conectado com a gente. Lá você vai encontrar Agenda de cultos, cultos ao vivo, devocionais, suas contribuições como dízimos e ofertas, o programa Disse Jesus. toda a programação da nossa igreja e muito mais. Agora tudo está na palma da sua mão. Divulgue essa ideia. É Ebenezer, cada vez mais perto de você. Olá, amiguinhos! Eu sou a Manu e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Sábado é dia do Ebenezer Kids, às 17 horas, lá no nosso canal do YouTube e também no nosso app. Uma programação com muita diversão, louvores e historinhas bíblicas. Então, chame os amiguinhos e junte-se a nós em uma tarde de alegria e diversão, na presença de Deus. Esperamos vocês! Estamos começando a melhor semana das nossas vidas, cheios de expectativas no coração. Deus sempre quer o melhor para nós. Deixe de lado todas as incertezas. Nosso Deus tudo pode fazer e tenha certeza que a vontade dele é sempre a melhor para as nossas vidas. Que possamos estar sempre superando em Cristo, porque os planos e sonhos dele são maiores e melhores que os nossos. Bom, o Ebenezer News vai ficando por aqui. Mas continue acompanhando toda a nossa programação pelo nosso Instagram ou pelo nosso app. E você que nos visita presencialmente online pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Volte mais vezes. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui com a gente. Desejamos a todos uma semana abençoada. E lembre-se que aqui na Ebenezer a gente se encontra. Porque aqui é o nosso lugar. E o programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que você tenha gostado, amado e quem sabe você que nos acompanhou hoje pela primeira vez, olha, sempre nesse canal você tem a programação também do Disse Jesus, mas no nosso canal oficial que está aparecendo aí, ó, Batista Ebenezer, você tem a nossa programação semanal dos nossos cultos. Acontece culto da Vitória, terça-feira. Inclusive, nessa terça-feira é a nossa terceira terça da campanha que nós estamos fazendo do propósito do 4x12. 4x12, ou seja, 4 terças-feiras de oração, de busca, de palavra, de intercessão, de guerra espiritual para 12 meses de superação. Superação em Cristo. Tudo é em Cristo. É em Cristo que nós somos. É em Cristo que nós somos mais que vencedores. Em Cristo que nós podemos. Em Cristo, disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo nosso é em Deus. Fora de Deus não há superação. Fora de Deus não há sucesso. Fora de Deus não há êxito. Não, aí é outro título. É vaidade humana, é humanismo, são outros assuntos. Mas em Cristo nós superaremos todos os dias. Estamos superando e em todas as áreas da nossa vida. Aquele que já era bom vai ficar melhor para você, certo? E aquelas lutas que nós passamos, superaremos com Cristo no barco. Tudo vai muito bem. Ok, queridos? Então,
Participe do nosso propósito também, terça-feira, às 19h30, no grande culto da Vitória, aqui em Taguatinga Norte, na CNB7. Lembrando também que hoje, sábado, dia 15, nós temos o Ebenezer Kids, que funciona, que é uma bênção. A programação voltada para a criança. As crianças estão amando porque elas participam, elas cantam, elas dançam e tem também o momento da palavra de Deus para elas. E elas estão crescendo bastante. Então, já temos aí quase que 2 anos, né, de Ebenezer Kids, que é uma bênção. Só lembrando que sempre no último sábado do mês tem o Ebenezer Kids Show. Aí vocês podem trazer os seus filhos para a Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga, onde tem uma programação muito boa, muito alegre e com muitos sorteios também, brindes para as nossas crianças também. Último sábado do mês. Mas enquanto isso, todo sábado você tem o Ebenezer Kids na sua casa. Ok, pessoal? Vem cá. Lembrando que amanhã, domingo, você não esqueça que a escola bíblica dominical funciona. Nós estamos com a nossa igreja aberta todos os dias. Me perguntaram ontem mesmo, num grupo, perguntaram, vem cá, saiu um decreto do governo, vai ter culto normal, não sei o quê. Está funcionando normal, tranquilamente aqui. Escola bíblica, culto da noite, culto da vitória, culto da unção. A programação segue normal. Não coloque dúvida na sua cabeça não, tá? Lança fora a dúvida. Então, venha estar conosco amanhã, domingo, na Escola Bíblica, a partir das 9 da manhã. E à noite do domingo, o grande culto da família. Esse culto que é uma bênção de Deus, às 18h30. Eu faço questão de enfatizar o horário, porque às vezes as pessoas pensam que é às 19h. Tem gente que até hoje chega às 19h ou 19h30. Tá? Principalmente os visitantes, nesse período de férias, nós temos muitas pessoas ainda de fora, de outros estados do Brasil, passando por Brasília e querem conhecer a Igreja Batista Ebenezer e às vezes elas chegam num horário um pouco mais tarde. Mas aos domingos nós temos culto da família às 18h30. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Ok, pessoal? Bom, queridos, esses são os nossos recados da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e amado o nosso programa de hoje e agora pode compartilhar, divulgar para os seus amigos também em nome de Jesus. Ebenezer 2022, já estamos em 15 de janeiro, o nosso tema fala de, você lembra? Olha aqui, superação em Cristo Jesus, superando em Cristo. Você possa estar superando o dia de hoje com muitas boas notícias em Cristo Jesus. Ok, pessoal? Um abraço, beijo no coração de todos. Na Ebenezer a gente se encontra. Ebenezer, aqui é o meu lugar. Sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus. Disse Jesus. Disse Jesus. Disse Jesus. Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Aproveita e compartilha o nosso programa com a sua família e amigos. Também deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. E ative o sino das notificações. Te esperamos no próximo sábado com mais um Programa Disse Jesus.